Olá, tudo bem? Essas são as aulas 17 e 18 do Tetra, e nessa primeira parte nós vamos trabalhar com dois conceitos fundamentais da termoquímica, que é a entalpia padrão e depois a entalpia de formação. Bora lá então? Bom, a gente vai ver aí, o primeiro caso é a entalpia padrão. Eu preciso entender o que é que esse termo padrão significa para a gente. Falar que ele está nas condições padrão, tá, é indicar que as substâncias que nós vamos considerar encontram-se numa temperatura equivalente a 298 Kelvin. A gente sabe que é uma temperatura equivalente a 25 graus Celsius. E encontram-se a uma pressão de uma atmosfera. Tá? Essas, então, são as condições padrão, 298 Kelvin e uma atmosfera. Como é que o químico vai indicar para você que ele está trabalhando com a entalpia padrão? Não quer dizer que todos os exercícios vão fazer isso, mas eles colocam assim, entalpia H e uma bolinha aqui em cima. Tá? Essa bolinha identifica para a gente que ele está trabalhando, né, com as condições padrão, ou seja, 298 Kelvin e uma atmosfera, beleza? Então já entendi o que é o estado padrão, agora eu posso entender o que é a definição da entalpia padrão. Tá? Nós vamos considerar toda e qualquer substância, né, que é chamada de substância simples. Lembrando que substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico. Né? Então, toda substância simples no estado físico mais comum. Então, estado físico, também conhecido como estado de agregação, né? Físico aí, neste caso mais comum. Você fala, Igor, mas mais comum onde? Se a definição é entalpia padrão, então nós temos que considerar 298 Kelvin e uma atmosfera. Então, o estado físico que nós vamos considerar é a 25 graus Celsius e 1 atm, tudo bem? Então, toda substância simples no estado físico mais comum que encontra-se na forma alotrópica, né? Então, forma alotrópica, né? Mais estável, tá aqui, mais estável. Lembrando que a gente trabalhou com a definição de forma alotrópica mais estável na aula passada, né? Alotropia, aí considera-se substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Então, carbono grafite, carbono diamante, oxigênio, O2, que é oxigênio molecular, o ozônio, né? Entre outras substâncias. Todas aí, quando a gente considerar as fórmulas alotrópicas mais estáveis, lembrando que mais estável a gente pode recorrer aí à questão, por exemplo, deixa eu pegar de outra cor aqui, de maior abundância. Então, falar que é mais estável, a gente pode considerar que são as formas mais abundantes, tá certo? Só para a gente lembrar aí essas definições. Bom, toda substância simples no estado físico mais comum, na forma alotrópica mais estável, sobre as condições padrão, vão apresentar entalpia padrão igual a zero. Essa é a definição, então. Toda e qualquer substância simples, no estado físico mais comum, na forma alotrópica mais estável, mais abundante, apresentará entalpia igual a zero. Tudo bem? Bom, parece que é meio um paradoxo agora, né? Porque na aula passada a gente falou que a entalpia é a reunião de todas as energias sobre pressão constante. E aí você fala que agora a substância simples tem entalpia igual a zero. Na verdade, isso é uma definição da termoquímica. É claro que as substâncias, sejam elas quais forem, simples ou compostas, apresentam energia e, consequentemente, apresentarão entalpia sim. Só que os químicos definiram um patamar energético, né? Então começa daqui. É igual ao nível do mar. Então, no nível do mar, pode ter coisa mais para baixo, no fundo do mar? Tem. Mas aí definiu-se que a pressão, desculpa, de uma atmosfera estava no nível do mar. Aqui vai definir-se da mesma maneira. A energia da substância simples, né, fica definido como patamar igual a zero sobre essas condições. Tudo bem? Ou sob essas condições. Beleza? É uma definição. De novo, as substâncias, sejam elas quais forem, apresentam sim energia, mas por definição, as substâncias simples, aí no seu estado físico mais comum, na forma holotrópica mais estável, a 298 Kelvin e uma atmosfera, vão apresentar aí entalpia igual a zero. Tudo bem? Vou te dar alguns exemplos aqui, então, para a gente começar a trabalhar, né? Vou pegar, começando pelas formas alotrópicas, as mais comuns que a gente conhece, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o carbono, então nós temos carbono grafite,
né, que ele escreve aqui na forma de Gr, carbono diamante, aí nós temos o carbono, por exemplo, fulereno, ou também chamado de futeboleno, né? A FUVEST gosta muito de chamar de futeboleno, fulereno. Nós temos também o carbono, por exemplo, o grafeno, que é muito comentado aí nos últimos anos. Olha lá, quem é que no seu estojo você tem mais? Tem mais carbono grafite ou tem mais carbono diamante? Pois é, no meu estojo tem mais diamante, mas no seu não sei. Mas enfim, tirando as brincadeiras, a forma alotrópica mais estável, mais abundante é o carbono grafite. Então é ela que vai apresentar a entalpia igual a zero, tá? Todas as outras aqui formas alotrópicas apresentarão entalpia padrão diferente de zero, beleza? Então cuidado só com isso. Olha, Igor, mas é diferente de zero, maior ou menor? Se aqui é o nosso patamar energético, então não tem ninguém para baixo, só para cima. A entalpia dessas formas alotrópicas menos estáveis, aí são acima ou maiores do que zero, tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Ó. Nós temos oxigênio molecular, né, gasoso aqui, e nós temos oxigênio na forma de ozônio O3, beleza? A gente sabe que nosso nível respiratório, né, tem mais aí oxigênio gasoso, então entalpia padrão é igual a zero, e a entalpia do ozônio maior do que zero, ou, de um modo geral, diferente de zero. Tá? Lembrando aí alguns detalhes. O oxigênio molecular O2, 21% da nossa atmosfera, nós utilizamos o processo de respiração aí, né, e metabolismo, de um modo geral. E o ozônio é uma substância que ela é, aí, dependendo da posição onde ela se encontre, ela pode ser boa, pode ser ruim. O ozônio no nosso nível respiratório, que é conhecido como troposfera, não é muito bom, porque ele é um oxidante forte. Né? Então ele acaba oxidando nossas células, dá coceira no nariz quando o ambiente está muito poluído. Um dos poluentes atmosféricos é justamente o ozônio, né? Ele acaba aí oxidando as nossas mucosas, coça o nariz, coça a garganta. Né? Ele é utilizado também na forma de daqueles ozonizadores de água, no tratamento de água, justamente por matar micro-organismo. E tem uma cidade aqui, eu não me lembro qual, que agora, por conta da pandemia do Covid-19, também tem utilizado alguns túneis com ozônio, né? Então são ozonizadores ali para tentar matar micro-organismos, de modo geral, matar vírus, né? Agora, o ozônio, quando está lá em cima, na estratosfera, forma a camada de ozônio, que é benéfica nos seres humanos, porque você tem aí a capacidade de filtrar a radiação ultravioleta, que causa, por exemplo, melanoma. Muito bem. E mais? A gente tem outras formas holotrópicas interessantes, né? A gente tem o enxofre, que é chamado de enxofre rômbico, certo? Enxofre rômbico. E temos o enxofre, que é chamado de monoclínico, certo? Monoclínico. O enxofre é uma espécie amarela, é um sólido amarelo, e quando ele é o enxofre rômbico, é a espécie mais estável. O monoclínico tem a entalpia diferente de zero, né? Nós temos outros casos, por exemplo, o fósforo, deixa eu colocar com fósforo branco para não confundir. Ó, temos o fósforo branco, né? E o fósforo vermelho. O fósforo branco é uma espécie alotrópica do fósforo menos estável, então diferente de zero. E o vermelho é mais estável, aí é igual a zero, tá? No caso do fósforo branco, ele entra em ignição na atmosfera sozinho. O fósforo vermelho ele já precisa um pouquinho de ativação, digamos assim. O fósforo vermelho é ele que se encontra, por exemplo, não na ponta, na caixinha ali da caixa de fósforos, né? A ponta do palito de fósforo você tem, além de cola e pólvora, outros componentes, mas não fósforo. Onde você tem o fósforo efetivamente é na lixa da caixinha. Então, quando você atrita ali, aí você está passando o fósforo. E o fósforo é uma substância que, com uma certa, o fósforo vermelho, com um pouco de energia, ele já consegue entrar em ignição. Belezinha? Muito bem, então essa é a definição que a gente vai trabalhar, mas vamos colocar outros exemplos aí de substâncias simples, né, que são interessantes. Ó, vou pegar os elementos da família 7A para formar substâncias simples. Ó, o cloro, opa, vou colocar aqui na forma de Cl2. O cloro ele é um gás de coloração verde, por isso que eu coloquei aqui verde. É um gás verde, tóxico e asfixiante. Né? O radical cloro significa verde. Clorofila, fila, folha, cloro verde. Então, as folhas clorofiladas apresentam essa coloração verde, né? Bom, e mais? Eu vou pegar o bromo, que é um elemento também da família 7A. Ele forma a substância biatômica, ó, dois átomos.
mas ele já passa a ser um líquido. E nós temos, por exemplo, depois do bromo, o iodo, que é um sólido, tá? Um sólido que sublima, tem uma pressão de vapor aí considerável. Essas três substâncias pertencem à família 7A ou grupo 17, os nossos halogênios, né? Mas perceba, mesmo eles sendo da família 7A, cloro, bromo e iodo apresentam nas condições padrão, ou seja, 298 Kelvin e uma atmosfera, ó, estados físicos bem diferentes, né? Gás aqui para o cloro, bromo é líquido, iodo é sólido. Mas tudo bem, estou te mostrando isso só para a gente considerar esse detalhe. A gente tem que pensar sempre no estado físico mais comum nessas condições. E aqui, cloro, bromo e iodo, a gente tem que saber, né, antes que tem essas características. Vou pegar outros exemplos. Ó. Sódio, da família 1A. Sódio é sólido. Né? Deixa eu ver um outro. Ferro. Ferro também é sólido. São metais. Né? Mercúrio. Mercúrio é um metal. Só que mercúrio, nas condições ali padrão, ele já passa a ser um líquido. E uma outra coisa importante. Como esses caras são metais, o metal a gente não coloca atomicidade. Igor, eu não sei o que é atomicidade. Então, esse número, vou pegar no cloro aqui, ó. Esse número 2 é a atomicidade, indica quantos átomos tem na fórmula. Ou para o ozônio aqui, ó. Esse 3 indica quantos átomos tem na fórmula, então é a atomicidade. Perceba, no carbono, grafite, diamante, fluoreno, grafeno, eu também não sei e não coloquei atomicidade, bem como aqui nessas outras espécies. Geralmente, turma, quando são sólidos, né, ou metais, a gente não indica a atomicidade. Eu posso ter, por exemplo, uma barra de ferro desse tamanho, posso ter uma barra de ferro muito maior, vai ter um monte de ferro lá dentro. Quantos? Não sei, nem preciso saber, né? Então a gente não considera a atomicidade para essas espécies, tá bom? Só para a gente não se perder, porque a gente vai precisar dessas informações mais para frente. Então, ó, sódio, ferro, mercúrio, todos eles são substâncias simples também e apresentam entalpia padrão igual a zero. Belezinha? Essa definição é muito importante, a gente vai ter que carregá-la aí, né, para todo sempre no estudo da nossa termoquímica. Beleza? Sabendo o que é entalpia padrão, então a gente vai lá para outra definição, que é a entalpia de formação. É claro que nós estamos considerando a entalpia de formação também nas condições padrão. Como é que ele escreve para você? Ó? Ele vai colocar assim, ΔH, deixa eu só melhorar aqui. Então nós temos a entalpia de formação vai ser o ΔH, né? Esse F aqui ele está indicando que é de formação. Às vezes ele até escreve que é formação mesmo, às vezes ele só coloca como F. E também ele coloca essa bolinha, porque você já sabe que é entalpia de padrão, né? De qualquer coisa no estado padrão. Beleza. O que é a entalpia de formação? A gente pode considerar que é o calor, né? Calor envolvido. Envolvido eu estou colocando aqui porque ele pode ser absorvido ou então liberado. Então, calor envolvido. Né? Na formação, isso é importante também a gente ressaltar que se é formação, do ponto de vista de uma equação, nós estamos considerando aí que a formação se forma produto, tá? Numa equação. Calor envolvido na formação de, aqui eu vou dar um destaque, 1 mol sempre para 1 mol, tá? Aí, Igor, mas é importante? Não, vou até destacar de novo, ó, sempre para 1 mol, certo? De substância composta, então calor envolvido na formação de 1 mol de substância, que é substância composta, lembrando que substância composta é aquela formada por dois ou mais tipos de átomo, né? A partir de substâncias simples, né? Substâncias aí, nesse caso simples, e olha só como são essas substâncias simples, no estado padrão. Então a gente precisou definir anteriormente o que era aí o estado padrão das substâncias simples, para depois utilizar na entalpia de formação. Substâncias simples, né? No estado padrão, são aquelas que apresentam entalpia zero, quando encontram-se evidentemente no seu estado físico mais comum, na forma alotrópica mais estável. Bom, quando a gente tratar, aí um outro detalhe aqui, substância, a formação de uma substância composta, então essa substância composta serão os nossos produtos, né? Tá aqui. E essas substâncias simples, numa equação de formação, serão os nossos aí chamados reagentes, tá certo? Então, essa é a definição que a gente vai trabalhar em relação à entalpia de formação. É o calor envolvido na formação de um mol, sempre um mol, né, de substância composta a partir de substâncias
simples no estado padrão. Vou te dar um exemplo. Ó. Digamos que ele tenha pedido inicialmente, vou colocar alguns exemplos na verdade. Ó. Vou colocar aqui, entalpia de formação, por exemplo, da água. Ah, detalhe, turma, eu estou trabalhando aqui não com os valores da tabela. Então, eu vou chutar valores da minha cabeça mesmo. Vou falar que é equivalente a menos 100 kJ por mol. Como é que a gente vai ler esse dado? A gente está falando, olha, quando 1 mol de água... Ai, faltou um detalhe super importante aqui. O estado físico. Você lembra lá da aula anterior? O estado físico é super importante, né? É o que muda o ΔH. Então, ó, vou colocar aqui no estado líquido, tudo bem? Então, olha só. Ele está falando, quando 1 mol de água no estado líquido é formado, há liberação de 100 kJ de energia. É assim que a gente lê essa entalpia de formação, né? Vou pegar um outro exemplo, ó. ΔH aqui de formação, por exemplo, do dióxido de carbono no seu estado gasoso. Então, formou aí, ele liberou, por exemplo, 400 kJ de energia por mol, certo? Por mol de CO2 formado. Vou pegar um outro. Eu vou formar, por exemplo, metano, CH4. Né? CH4 também é um gás. Ele aí vai liberar, por exemplo, 200 kJ por mol, nesse caso, de metano formado. Então, estou dando exemplos de como isso vai aparecer para a gente nos exercícios, tá bem? Vou colocar aqui, deixa eu dar um outro exemplo. ΔH de formação padrão do etanol. Etanol C2H5OH, né? Também no estado líquido, cuidado aqui. E vai liberar, por exemplo, vou chutar aqui menos 300 kJ. Lembrando novamente, estou chutando esses valores, tá certo? Muito bem. Então, esses valores, eles vão justamente aparecer para a gente. Ele vai falar assim, olha, entalpia de formação, e ele dá uma tabela, né? E na tabela a gente vai ter esses valores aqui, por exemplo, tá certo? E aí, claro, que com esses valores a gente tem que ter em mente essa informação. Isso daqui, essa informação, ele não vai te dar. A gente tem que saber, né? Para depois interpretar corretamente aí esses dados. Tudo bem? Uma outra coisa importante, turma, é que além de você saber o que é entalpia de formação, né, que é a entalpia da própria substância formada, já te mostro isso com mais calma, né, a gente tem que saber ler o dado corretamente e saber fazer as equações de formação, porque muitas vezes a gente vai precisar dessas equações. Então, eu vou te mostrar como é que a gente faz. Ó, com esses 4 valores aqui, entalpia de formação, né, da água, do CO2, então vamos equacionar. Ó. Eu quero saber aí como é que faz a equação de formação de cada uma dessas substâncias. Né? Então vamos ver como é que fica. A primeira substância que eu vou trabalhar aqui é com a água. De novo, lembrando, se é água, é a substância composta, água no seu estado líquido, é o nosso produto. Ele falou que a entalpia de formação é igual a, nessa tabela que a gente está usando, menos 100 kJ, certo? De energia para cada 1 mol. Lembrando de novo, a definição nos diz que se a entalpia de formação é sempre aí, ó, de novo, vou grifar de novo aqui para 1 mol da substância. Então aqui eu tenho que fixar em 1 mol. Aí se ele colocar para 2, aí eu troco, divido todo mundo por 2. Aí se colocar para 3, divido todo mundo por 3. Né? Mas é sempre para 1 mol se a definição aí for rigorosa. Beleza. Aí eu vou ter que olhar para os reagentes. Primeiro, se é H2O que foi formado, então eu sei que eu tenho hidrogênio, vou colocar hidrogênio aqui do lado do reagente, né? E sei que eu tenho no produto oxigênio, tudo bem? Quais são as substâncias simples que eu conheço do hidrogênio? O2. Qual é o estado físico mais comum? Gás, né? E não tem fórmula trópica, então acabou aqui. Aí ele vai reagir com oxigênio. Qual é o estado ou a fórmula trópica do oxigênio mais estável? O2. Ah, posso colocar ozônio? Não, né? Porque a gente tem que trabalhar com substâncias simples, ó, como ele definiu aqui, no estado padrão. Então, O2, né, é a fórmula trópica mais estável e o estado físico gasoso nas condições padrão. Olha, preciso verificar o balanceamento. Como ele colocou aqui pra gente, 1 mol, fixou esse 1 mol aqui, 2 hidrogênios estão saindo, 2 hidrogênios estão entrando. Né? No reagente eu posso balancear. Aqui no produto eu fixo sempre para 1 mol. E aí ou é apenas um oxigênio saindo, então eu vou ter que colocar aqui meio mol de oxigênio entrando, tá certo? Observe uma coisa que é super bacana. Se nós definimos toda substância simples com entalpia zero,
toda substância simples com entalpia zero. A entalpia de formação nos diz isso daqui como observação. A entalpia da própria substância formada, né, o valor dela é o próprio valor da sua reação. Então, a gente pode falar que a água apresenta menos 100 kJ de energia. Menos 100 kJ de energia é o valor da água. Se a gente, vírgula, se os químicos não tivessem padronizado a substância simples como zero, a gente não sabia identificar que a substância composta teria esse valor. Então, note uma coisa. A partir da entalpia padrão, que diz que a substância simples tem entalpia igual a zero, a gente faz as reações a partir da substância simples, forma uma substância composta e a entalpia de formação fala que é a entalpia da própria substância composta. Então, a água é como se ela tivesse e tem, né, esse valor que eu chutei aqui de menos 100, tá certo? Isso que é o bacana da definição da entalpia de formação. Vamos pegar outra entalpia, outra reação de formação. Ó. Vou pegar aqui o CO2 no seu estado gasoso, beleza? Então a gente vai ter lá o ΔH de formação, nessa minha tabela que eu tirei da minha cabeça, menos 400 kJ. Igor, preciso saber esses valores? Não, a tabela é fornecida pelo examinador, por isso que eu chutei aqui, não se importe. Né? Como a entalpia de formação, ó, de novo, eu vou ter que fixar para 1 mol da substância formada, beleza? Lá no produto, então, na substância formada, tem carbono. No reagente tem que ter também. Né? Aqui no nosso produto tem que ter oxigênio. Então, vou colocar oxigênio no reagente, beleza? Carbono, qual é o estado físico? Aliás, qual é a fórmula trópica mais estável? Carbono grafite, né? Sólido. E o oxigênio, O2, é a fórmula trópica, né? E no seu estado gasoso. Pronto. Se eu sei que, então, o carbono grafite tem entalpia zero, bem como o oxigênio, o CO2 apresentará a entalpia da tabela menos 400, beleza? Vamos fazer mais. Ó, entalpia de formação do metano, CH4. Então está aqui CH4 no seu estado gasoso. E falou que o ΔH de formação equivale a, eu chutei ali, menos 200, né? Kilojoules por mol, belezinha? Esse é o valor que a gente tem lá. Tá. Se tem carbono no produto, tem que ter carbono no reagente. Se tem hidrogênio no produto, hidrogênio também tem que ter no reagente. Ó, um carbono está saindo, aliás, carbono, desculpa, sai. Aí a gente coloca carbono grafite, porque é a fórmula trópica mais estável. Hidrogênio, substância simples, e H2 no estado físico gasoso e não apresenta fórmula trópica. Só balanceamento, aí 2 mols de H2 aqui já fica certinho, né? De novo, então quer dizer que se as substâncias simples apresentam entalpia igual a zero, então quer dizer que o metano vai ter entalpia menos 200. É por isso que nos exercícios ele vai colocar assim pra gente, né? A entalpia da água vale 100, entalpia do CO2 vale 400 e assim por diante. Bem, vamos fazer mais uma ó, do etanol. Vou já pegar ali que vale, eu chutei menos 300, né? Então, ó, etanol é o nosso produto. Então, C2H5OH no seu estado líquido. Entalpia de formação vale aí menos 300 que a gente tinha chutado lá, kilojoules por mol, beleza? Tem carbono no produto? Então tem que ter carbono no reagente. Quem? Pode ser diamante? Não, tem que ser carbono grafite, porque é a fórmula trópica mais estável. Tem hidrogênios no produto? Tem, então tem que ser no reagente H2. E na forma, aí, desculpa, aí no estado físico gasoso. Tem oxigênio no produto? Tem. Posso colocar ozônio? Não, tem que ser O2, que é aí a fórmula trópica mais estável. Aí tem que fazer o balanceamento agora, né? Fazendo o balanceamento, ó, sempre como entalpia de formação para 1 mol do etanol, tá certo? 1 mol de etanol aqui. 2 carbonos entram, aliás, 2 carbonos saem, 2 carbonos entram, agora sim. Hidrogênios, não esqueça de somar 5 mais 1, 6. Então, 3 aqui. Oxigênio só saiu, então coloca meio mol lá no produto. Tudo bem? Beleza? Fácil fazer as equações, né? Olha quem é o produto, verifica quem são os elementos e considera lá no reagente a substância simples. Agora vou perguntar um detalhezinho aqui para você. Deixa eu limpar aqui a nossa lousa. Imagina que ele queira que você faça. Ele te deu assim, ó. Vou te mostrar. Vou pegar uma substância aqui. C6H12. O6 sólido, né? Essa é a nossa glicose, beleza? Aí ele colocou assim, 6 de carbono grafite, mais aí, melhorar aqui, 12, não, 6 de hidrogênio, já estou fazendo cacau.
6 de H2 no seu estado gasoso, beleza? Mais aí, nesse caso, O2, né, também gasoso aqui, vou colocar para 3 mols, beleza. E ele perguntou, isso aqui é entalpia de formação? Deixa eu ver se o balanceamento deu certo, né? 6 de carbono, 12 hidrogênio, 6. É a entalpia de formação? Bom, é, porque aqui eu sei que vai dar exatamente 1 mol da nossa glicose. O valor que ele me der, então o valor que ele dá aqui, entalpia de formação, né, sei lá, vou chutar X, né, é o valor da própria substância. Mas por que que eu sei que essa é uma equação correta de formação? Porque aqui está exatamente para 1 mol da substância formada. Tudo bem? Igor, e se ele tivesse feito o contrário? Se ele tivesse colocado assim, ó, por exemplo, 12 de carbono grafite mais aí 12 de hidrogênio gasoso, né? Mais 6 de O2 no seu estado gasoso e colocado 2 mols aqui de C6H12O6 no seu estado sólido. E falou que o ΔH aqui era igual a 2x, por exemplo. Posso falar que essa segunda equação representa a entalpia de formação? Então, nessa segunda equação, não. E por que não? Porque, de novo, ó, ele está aqui, cuidado, para 2 mols. Ah, tudo bem, é verdade, né? Porque, por definição, é sempre para 1 mol da substância formada, correto? Então, cuidado. Se ele me der a equação, como ele está mostrando aqui, da segunda, desculpa, maneira, eu até posso falar, se eu dividir a segunda para chegar lá na primeira, né? Se eu dividir ela por 2, então eu posso falar que aí sim eu tenho entalpia de formação. O examinador pode te dar a equação, você olha lá bonitinha, substância simples nos reagentes, né, no estado físico mais comum, na fórmula trópica mais estável, formando produto, aí você tá falando, meu, beleza, já vou chamar de entalpia de formação. Aí você olha a quantidade no produto, tá para 3 mol, você fala, opa, não. Aquele valor, então, na verdade, está triplicado. Eu divido por 3 e aí sim eu falo que aquele valor é a entalpia de formação do produto. Tudo bem? Depois eu te dou outros exemplos aí para ficar um pouco mais claro. Tranquilo? Bom, na próxima parte a gente mostra como é que nós vamos trabalhar com esses valores, né? Como é que a gente vai aí fazer o cálculo ΔH através da entalpia de formação. Espera lá, até mais.